Olá, meus irmãos. Bom dia. Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 e uma grande oportunidade também de nós estudarmos a palavra do Senhor. E eu quero meditar com você, hoje um texto da palavra de Deus que vai nos levar a falar sobre decisões, né? Porque uma das coisas mais difíceis que tem são tomar decisões, né? Essa é uma das coisas mais difíceis que tem. Tomar decisões às vezes complica porque existem decisões que a gente toma que vão afetar a nossa vida para sempre, né? Vão afetar a nossa vida ou para sempre ou durante muito tempo. Então, o importante é tomar decisões em Deus, né? Porque Deus, que conhece todo o percurso da nossa vida, sabe tudo que está depois das próximas curvas, Ele sabe como nos orientar a tomar as melhores decisões. E o texto para embasar nossa reflexão é o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, que fala assim, ó: E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Olha bem, o contexto desse texto aqui diz o seguinte: Samuel precisava ungir o segundo rei de Israel, porque o primeiro rei, que era Saul, já tinha sido rejeitado. Saul foi eleito pelo povo. O povo olhou para Saul e os critérios para chamar Saul ou para ungir Saul a ser rei, os critérios ali foram que Saul era um homem alto, bonito, forte, um guerreiro. Esses eram os critérios que eles tinham definido para escolher o rei, né? E lembrando que a nação de Israel, a nação de Israel foi concedida a oportunidade de ser uma monarquia, ter um rei, desde que esse rei fosse obediente ao Senhor. Deus permitiu, não era vontade expressa de Deus, mas Deus permitiu que a nação tivesse um rei, contanto que esse rei fosse obediente a ele. E então o povo falou: queremos um rei, qual será esse rei? Vamos eleger o filho de Quis, Saul, porque ele é bonito, ele é forte, ele é guerreiro, e ele é imponente, e ele vai fazer um bom trabalho. Acontece que o tempo foi passando, e não muito tempo foi passando, e Saul se mostrou um péssimo rei. Ele era um rei que ia com a multidão, ele era um rei que não obedecia a Deus, ele era um rei que não tinha paciência de esperar a voz do profeta. E é bom lembrar que na monarquia de Israel era necessário ter profetas. Eram homens que estavam lado a lado com o rei, que ajudavam o rei a sempre cumprir a vontade de Deus, para que a nação fosse governada de forma teocrática, ou seja, uma teocracia, Deus governando o povo. Então o profeta, ele tinha essa função de estar do lado do rei, influenciando o rei, para que ele jamais se esquecesse da palavra de Deus. Mas Saul não respeitava Samuel. E chegou um momento, nesse capítulo 16, que Deus vai falar com Samuel assim, versículo 1 do capítulo 16: Até quando você terá pena de Saul? Então Saul era mantido no trono porque Samuel estava com pena dele. Então Samuel não levava ao povo a retirada de Saul do comando da nação. Até que Deus falou: Samuel, vai à casa de Jessé, um senhorzinho lá, e ele tem alguns filhos lá. Vai lá que o rei que eu quero para a nação, o rei segundo o meu coração, está lá. Vamos pensar uma coisa aqui. Rei segundo o coração. A Bíblia fala em dois momentos que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus significa dizer que Davi tinha um coração obediente, propício a fazer a vontade de Deus, propício a deixar que Deus, através dele, governasse a nação. Era um rei que ia permitir que isso acontecesse. Era exatamente o contrário do que Saul fazia. Então, esse Saul era um rei segundo o coração do povo. Ele fazia o que o povo queria. Mas o segundo rei, o rei Davi, vai ser alguém segundo o meu coração, vai fazer segundo aquilo que eu gostaria, que eu quero que ele faça. E Samuel então desceu até a casa de Jessé. Só que quando Samuel chegou lá, eu peguei esses dois versículos aqui especificamente para deixar muito claro uma coisa aqui. Quando Samuel chega e lhe é apresentado Eliabe, o versículo 6 que nós lemos fala assim, Samuel então se alegrou na hora que ele viu o Eliabe. Ele falou assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Está aqui o rei. Porque Eliabe tinha as mesmas características de Saul. Ele também era alto, era forte, era bonito. Então, pensa bem, o Samuel estava com os mesmos critérios de escolha de rei. Ele ia fazer a mesma besteira que tinham feito quando elegeram Saul. Ele ia cometer o mesmo erro. E a gente comete o mesmo erro
quando a gente não consulta a Deus, né? A gente comete o mesmo erro quando a gente não tem flexibilidade para obedecer o que Deus está dizendo. A gente comete o mesmo erro quando a gente não tem fé de que Deus pode fazer qualquer coisa em qualquer circunstância. O versículo 7 fala assim, olha, não olha para a aparência dele não fique impressionado. Você veio aqui à casa do Jessé para ungir o rei que eu quero que você unge, não o rei que você quer, Samuel. Então não fica preocupado com a aparência dele, se ele é bonito, se ele é forte, se ele é alto, se ele tem batata, se ele não tem. Não se importa com isso, se ele é soldado, se ele não é. Não se importa com isso. Não atente para a aparência dele. E os outros filhos de Jessé também eram homens bonitos, homens fortes, passaram 6. E Samuel ficou impressionado com eles, que eram homens grandes, fortes. Falou, gente, mas nenhum desses, Senhor. Até que Jessé falou assim, olha, tem um pequenininho lá, de 13 anos, 14 anos, um menino que está ali, ele toma conta das ovelhas, o trabalho dele, que era um trabalho, inclusive, de pessoas que tinham menos expressão na sociedade. Era um trabalho mais simplório que tinha, era alguém tomar conta de ovelhas. Chama ele lá. Samuel falou, chama ele lá, porque Deus falou que está aqui na sua casa o rei. E nenhum desses homens grandões, fortes, bonitões não é nenhum desses. Então pode ser que, sei lá, o que Deus vai fazer. Aí quando chegou Davi, Deus falou, é esse aí, pode ungir. Aí Samuel tomou aquele susto, mas ungiu, falou, Deus mandou, eu vou obedecer. Ungiu. Então, tomar decisões na vida, inclusive decisões que vão impactar muita coisa para frente, precisa ser tomado em oração, precisa ser tomado com flexibilidade, precisa ser tomado segundo o critério de Deus, precisa ser tomado de acordo com a vontade de Deus. Existe a vontade expressa de Deus, está na palavra. Tem coisas que a gente não precisa perguntar para Deus, tem coisas que a gente só tem que obedecer mesmo, já está escrito. Né? Então, se eu tomo uma decisão de alguma coisa que está contrária à palavra, ou eu não conheço a palavra, ou então estou sendo rebelde a ela. E aí eu entro na questão da decisão, da permissão de Deus, quando Deus permite que alguma coisa aconteça. Né? Eu estou insistindo tanto que Ele permite, mas quando Deus permite que uma vontade aconteça, a minha vontade aconteça, eu pago o preço, como aconteceu com o povo. O povo pagou um alto preço porque escolheu segundo a vontade dele, Saul, né? Se deram mal. Mas qual foi o momento mais próximo da vida da nação? Foi com o reinado de Davi. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi. O reinado de Davi deu um upgrade na nação, transformou a nação de Israel numa verdadeira nação de crescimento, de prosperidade, de saúde, de proteção, de uma série de coisas aconteceram naquela nação com o reinado de Davi, porque era o homem que obedecia as ordens de Deus. E isso fazia toda a diferença. Toda vez que a gente anda no caminho do Senhor, toda vez que a gente decide andar na presença do Senhor, tomar a decisão de andar na presença do Senhor, muitos desafios virão, mas todos os desafios que virão serão superados em Deus, porque a decisão foi tomada em Deus. Entende? Saul era egocêntrico, narcisista e incrédulo, e ele afundou a nação. Né? Enquanto Davi era humilde, obediente e era crente. E a decisão tomada de colocar Davi no trono foi a melhor decisão que a nação tomou. E assim a nação prosperou. Decisões simples, por exemplo, eu estava decidindo qual camisa que eu vou colocar. Decidi essa, eu gosto dessa camisa e coloquei. Essa é uma decisão simples. Né? Agora, se eu for comprar uma casa, agora, se eu for contrair um casamento, se eu for contrair é ótimo, né? Mas se eu for casar com uma pessoa, se eu for um emprego, arrumar um emprego, se eu for abrir uma empresa, coisas que têm grande repercussão, carece um pouco mais de calma, de paciência, perseverança, oração, observação, né? Não se toma uma decisão assim, que tem grande impacto, com muita rapidez, não. Tem que ser um pouquinho mais devagar. Quando eu fiz o curso de transações imobiliárias, então uma das coisas que era dita é exatamente isso. Falou assim, olha, você tem que ter muito critério para vender casas e imóveis para as pessoas, porque ninguém compra imóvel todo dia. Às vezes a pessoa está a vida inteira trabalhando para conseguir o sonho da casa própria. Então você está realizando um sonho e talvez a pessoa vai comprar só essa casa para a vida dela toda. E ela vai comprar contigo. Então não é igual vender um pão, não é igual vender uma caneta, um celular, que a pessoa vai descartar amanhã. Não, ali está toda a vida da pessoa empregada naquilo ali. Então existem decisões que são muito sérias, né? E precisam ser levadas diante de Deus antes de serem tomadas, né? Então, Samuel tomou uma decisão em Deus. Nitidamente não era o que ele estava pensando,
Nitidamente não era o que ele estava esperando. Até porque o versículo 1 do capítulo 16 vai deixar bem claro que ele estava com pena de Saul. Ele sabia que Saul não cumpria os desígnios de Deus, mas ele estava com pena de te dar uma dura do Saul e tirar o Saul do trono e ungir outra pessoa. Deus falou: até quando você tem autoridade para fazer isso, Samuel? Você tem autoridade para trocar essa pessoa. Mas já que você não vai fazer, deixa eu falar contigo. Vai à casa de Jessé que eu vou te apresentar o novo rei. Então o Samuel teve essa flexibilidade nas mãos de Deus para que Deus o usasse para essa decisão tão séria na vida da nação. Qual é a decisão que você precisa tomar? É uma decisão simples? Tem coisas que talvez você está protelando, você não decide, não sei se não sei se eu devo fazer isso, e a vida está passando, já passou 1, 2, 10 anos, e você está do mesmo jeito, porque você não consegue decidir o que vai fazer. Coloca isso em oração e decide logo, diante de Deus. Sabe? Mas o que vai ser da minha vida se isso acontecer? O que vai ser da minha vida se eu realmente tomar essa decisão aqui? O que vai ser da minha vida? Se você crê em Deus, se Deus colocou no seu coração a inquietação com relação a isso, pode tomar a decisão que quem vai arcar com as consequências depois é o próprio Deus. Deus sabe os caminhos pelos quais Ele nos deve conduzir. A gente não sabe absolutamente nada, né? Vou terminar com isso aqui. Conheci uma moça que ela estava namorando um rapaz, ela namorou o rapaz mais de 11 anos, quase 12 anos. Namorava o rapaz, o rapaz não era bom de serviço, o rapaz estava sempre desempregado, sempre o patrão era ruim, sempre a pessoa da empresa era ruim, e nunca ele, mas ele nunca parava em emprego. Depois de quase 12 anos de namoro, ela vendo que aquilo ali não ia para frente, ela terminou aquele namoro, todo mundo assustou, já estava até noivo inclusive, todo mundo assustou, gente, mas estava tudo certo, 10 anos, 11 anos, isso aí. Ela falou: não dá, eu tive que tomar essa decisão. Eu coloquei diante de Deus, pensei e tomei essa decisão. Infelizmente. Então, é uma decisão muito séria. Ela falou: como é que eu vou entregar minha vida para uma pessoa que desse jeito? O cara não tem emprego, o cara não quer saber de trabalhar, o cara é mole, é devagar, o cara não tem iniciativa. Como é que eu vou entregar minha vida para uma situação dessa? Então, essa moça teve a sábia decisão em Deus de terminar o relacionamento dela. Talvez não seja esse o seu caso, mas talvez seja caso semelhante, né? Conheço casos de pessoas que estão aí amargando angústias há muito tempo dentro de empresa, rejeitando outras opções de emprego porque não coloca isso em oração. Fala: Senhor, por que na empresa que eu estou trabalhando não está dando certo? Me ajuda a tomar uma decisão com relação a isso. E de repente Deus vai te mostrar o caminho que você deve tomar, né? Então, coloca diante de Deus. Deus tem interesse em dar saídas para a nossa vida. Tá bom? Deus nos abençoe. Senhor, obrigado, porque nós somos ovelhas do teu pasto, alimentados pelo teu alimento e conduzidos pelo Senhor. Conduz mesmo a nossa vida, em nome de Jesus. Ilumina o nosso coração para sabermos as decisões que precisamos tomar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.